Pai, por favor. Bom dia a todos que mais uma vez estão dando a gente o privilégio, a honra, a felicidade de estar nesse café com o Lupe, já saudando vocês com a minha caneca do cafezinho e saudando especialmente uma grande amiga, dileta, fraterna, que eu conheço há muitos anos, uma profissional de educação exemplar, uma mulher mãe, educadora, uma mulher que trabalhou com o professor Darcy Ribeiro, trabalhou com o governador Leonel Brizola, que eu tenho muita honra e orgulho de ser amigo pessoal, é a nossa presidente do Movimento Trabalhista da Educação, né? É uma mulher muito preparada, professora Maria Amélia Reis, que é a presidente do nosso movimento de educação, que me está dando o privilégio e a honra e a felicidade de fazer esse nosso cafezinho de manhã, para o povo conhecer um pouco o que é o nosso movimento de educação. Bom dia, querida professora Maria Amélia. Bom dia, Lupe, meu amigo de tempos, não é? Somos companheiros mesmo, de verdade, e você sabe que eu estou a teu lado o tempo todo, não É é? verdade. O que deve é. Maria Amélia, E, vamos saber quem é Maria Amélia, de onde você surgiu, como você chegou, graças ao bom Deus e à sua competência, a ser essa grande educadora, grande mestra, uma mulher com vários cursos, inclusive no exterior, em Portugal, com mestrado. Como uma pessoa como você conseguiu essa ascensão social? Para a gente dar uma motivação para essa garotada, para saber que vale a pena estudar. olha só, eu venho de uma família pobre, meu pai era guarda municipal Daqui do do Rio? Palácio Guanabara, Que do legal, Palácio Guanabara. que legal. E eu brincava até muito tempo, quando jovem, nos jardins do Palácio Guanabara, né? Caramba. Aos sábados ele me levava, né? Tem uma mãe que costurava muito, muito trabalhadeira, mas tive uma infância muito, muito pobre Onde e você vivia? Onde você nasceu? Que bairro? eu nasci na Piedade. Verdade. Depois rodamos praticamente o município do Rio. Eu tenho uma história engraçada. Eu nasci no Distrito Federal, Ah, me é? Feitura? formei, me formei em professora no Distrito Federal, me casei no do estado da Guanabara e hoje estou no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, na verdade, sem sair do lugar, eu estive em 3 lugares. É verdade, é verdade. Distrito Uma pergunta, Federal, Amélia, como é que veio estado a da tua... Guanabara. E tudo aí, né? Tudo aqui, tudo aqui. Tudo Como aqui, veio, sem sair do lugar. como veio a tua opção pela educação? Por que Maria Olha Amélia resolveu só. ser professora? Bom, primeira coisa, eu Afasta um sempre. pouquinho da tela, porque isso, assim, isso. Isso, eu Obrigado. Desculpa. sempre brinquei de professora. Eu acho que eu nasci professora. Brinquei de professora. E tive muitos professores na minha vida, porque eu tinha uma tia do meu pai que era professora na época. A professora tinha um, tinha um status, não é? Professora catedrática, professora primária era catedrática. E ela me ensinou a ler. Ela e meu pai, que praticamente foi alfabetizado no presídio da Ilha Grande, A Ilha porque Grande, quando o sol implodiu, lembra? da O sol Ilha implodiu. Grande, pois é, da Ilha Grande. Ele aprendeu a ler e escrever com os prisioneiros. Que legal, Com os que legal. prisioneiros. Ele aprendeu a ler e escrever com os prisioneiros, lá na Ilha Grande, prisioneiros políticos. Legal. Então, ele me ensinou. Mas como ele gritava muito, a minha tia resolveu me ensinar a ler. Então, eu, com 5 anos, já sabia ler e escrever, então foi um sacrifício para entrar na escola, porque, na época, existia aquilo que nos países nazistas já existia, né? A medição para saber se você tinha condições ou não. Então, eu era muito magrinha, então, com 7 anos, eu já Desculpe, você era e é elegante. É diferente. muito magrinha. Então, e muito alta, então eu não pude entrar, então me fizeram uma prova
Aí disseram para o meu pai, olha, ela tem condições de entrar na terceira série, porque ela sabe muita coisa, porém a burocracia não permite. Então, ela tem que voltar para a segunda série. Então, eu entrei na segunda série e acabei fazendo tudo cedo, né? Eu me formei como professora, e professora já sendo... Formei no normal, e nessa época eu era professora já do Distrito Federal. Aqui no Rio de Janeiro. Só para aqui lembrar, no Rio de Janeiro. o Distrito Federal ainda era Rio de Janeiro. Rio de Então, Janeiro, Rio de por Janeiro. isso que ela falou aqui, porque muita gente está vendo de todo o Brasil, viu? A audiência crescendo. Quando começou a ver a face da Maria Amélia, a audiência, ó, subiu. Então, Maria Amélia, só para explicar para todo mundo que o Distrito Federal foi aqui no Rio de Janeiro. Maria Amélia, quando fala que teve, sem sair do local, várias moradias, é porque ela fala Distrito Federal, Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, que antes da fusão do Estado aqui no Rio de Janeiro, por isso que ela comunicou com a gente. Então, tudo é Rio de Janeiro. Mas continua, desculpa. Isso. Então, eu entrei tudo muito cedo. Fui para o ginásio aos 14 anos, terminei o ginásio, fui trabalhar numa fábrica de macarrão com 14 anos, e depois houve uma pandemia, não, mas um problema de gripe, né, que todos tiveram, e meu pai tirou todo mundo, eu e minha irmã, da fábrica, e eu tive a sorte de encontrar alguém que me desse possibilidades, que sempre estudei em escola pública, de fazer concurso para a escola normal. E concorri com 3.000 candidatos, eram 30 vagas, e eu consegui uma vaga. Então, aos 17 anos, 16, eu entrei na Escola Normal Carmela Dutra. Onde e é a saí Carmela professora. Dutra? Carmela Dutra em Madureira. Madureira. Na vida da nossa Maria Amélia tem Madureira. Madureira aqui no Rio de Janeiro, onde tem a Portela, onde tem o Império Serrano. Serrano, é um berço do samba e um comércio muito importante. Ali o Calçadão de Madureira é um comércio popular, concorre com o centro do Rio. E eu morava ali perto, eu morava na zona militar, né? Numa casa... Deodoro, né? Deodoro, Madureira, Deodoro, logo depois. Morava em Magalhães de Bastos. Magalhães de Bastos. Então, dali, olha só, quem assinou o meu diploma foi o Carlos Lacerda. Meu Deus do céu. Eu sabia que tinha alguma coisa ruim na tua vida. É essa. Quando eu olho, eu digo, meu Deus, o diploma assinado pelo Carlos Lacerda, eu nunca pensei, mas Carlos Lacerda... ele foi bom governador, independente da nossa diferença ideológica, ser um homem de direita, ele, como gestor aqui na Guanabara, ele teve um peso, ele teve uma importância, né? Nós temos aqui o Aterro do Flamengo, ele tem várias obras importantes, ele foi um bom gestor, isso Agora, eu, como professora do estado da Guanabara, senti muita falta do estado da Guanabara, porque nós tínhamos um salário igual ao de Brasília. Os professores eram bem pagos e as escolas muito organizadas, muito boas. Agora, nesse bate-bola aqui, você se formou, fez o normal, passou no concurso público, fiz normal. Não. O concurso já era para entrar na escola normal. Nós já saíamos. Mas como a minha média, em geral, os professores iam para Santa Cruz, tinha o trem da base, aquilo ainda tem que escrever uma história, porque era uma forma de fazer casar professora com militar. Então, tinha o trem da base... Era tudo arrumado, tudo arrumado. E o trem da base aérea de Santa Cruz e o trem do Exército, que ia para aquela escola do Exército, né? Levavam os recém-formados da AMAN. E eu não peguei isso porque... Eu, como tinha uma nota, eu passei com 98, eu tive uma média de 9,8
no curso normal Não é inteiro. inteligente, é danada, ela é Aí danada. me mandaram para Pavuna. Então, foi a primeira Na escolha. Pavuna é Era lugar. Pavuna. Verdade. Era Pavuna. Então, nós fomos por uma escola, justamente, que ainda existe. É uma escola de alumínio, que foi De alumínio. construída pelo Carlos Lacerda. Ainda existe essa escola. Era uma escola de alumínio. Isso aqui de a gente está alumínio. aproveitando a fala com a Maria América, a professora Maria América, e dando uma volta pelo Rio. Você viu que a gente já falou no Passo Catete, a gente falou de Madureira, a gente agora já está chegando na Pavuna, passamos por Magalhães Pato. Aí lembra uma coisa, Maria América, você sabe que eu sou provocador e eu uso muito esse gosto que eu tenho, esse prazer que eu tenho, porque você sabe que a música une, né? A música, ela não é a língua que fala a música, é o sentimento. Então, eu estou olhando para você e estou lembrando, que saudade da professorinha que me ensinou o beabá, por onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará. Você não lembra disso, que você é muito nova, mas isso foi gravado. Claro que eu me lembro, pera lá. Depois por Me lembro, Nelson Gonçalves. estou falando aqui do Carlos Lacerda, para muita gente, assim, que isso da história. E mas você, eu no me seu lembro. caminho, só para que eu já te falei isso, não é mal educação, que a gente combinou fazer um bate-papo informal, eu tenho muito medo de ser deseducado com uma dama, jamais seria. Mas eu já combinei com ela que a gente, de vez em quando, vai fazendo um atropelo para buscar caminho. Uma pergunta, você aí se formou. Aí, qual o seu primeiro emprego como professora? Foi numa escola, isso que eu estou dizendo, na Pavuna. Também na Pavuna. Na Pavuna. Na Pavuna eu trabalhava, eu levava, inclusive, ainda existiam as lotações. Lá não tínhamos trem, então nós íamos de lotação. E andávamos 20... Entrava pela porta da frente e tinha uma manivela com o motorista para abrir e fechar, lembra disso? Isso, lotação. Então, trabalhamos lá. Ter passageiro sentado, ninguém podia ir a pé. Ninguém ia a pé. Também não dava. Lotação. Lotação. Acabou. Lembra? Isso, acabou. Perfeito. Então, foi muito gratificante. Eu fiquei lá 5 anos. E de lá, também ali, eu consegui passar num concurso para escolas do SESI. Eu trabalhei numa escola do SESI. Então, eu ia para a escola do SESI primeiro, que era também de ensino fundamental, em Vaz Lobo. E de lá eu ia para Pavuna. Você depois, é uma suburbana típica, né? Você tem toda a tua característica vem de subúrbio. Agora, voltando aqui, para depois a gente continuar com a tua história, você, eu sei, trabalhou, ajudou muito o nosso programa de escola integrado, CIEPS, né? Nosso programa especial de educação formado, forjado, criado pela genialidade do professor Darcy Ribeiro e pela coragem cívica, pelo amor, pela paixão que Leonel Brizola tinha pela educação. Para você, pulando de ponto, porque depois a gente vai e volta, que nem mola, a gente empurra, vai e volta. Para você, qual foi o principal desafio na época para tu conseguir ajudar na organização dos Centro Integrado, dos Brizolões? Olha só, eu fui procurar o Brizola, por quê? Eu já, antes de entrar no PDT, eu já tinha uma veia política e não como professora de ciências, porque nessa altura eu já tinha feito a graduação em História Natural. Eu sou da última turma de História Natural, que era o dia inteiro, né? E eu tenho uma formação genérica em História Natural. Portanto, eu sou geóloga, eu sou professora de Ciências Naturais, sou de várias áreas, antropologia, fisiologia, porque tudo incorporava, né? E nessa época, nós tínhamos 2 concursos, os vestibulares, e podíamos fazer, e eu acabei fazendo... Sem vestibular, eu acabei fazendo, assim, para experimentar,
tanto na UERJ como na UFRJ, que era a Universidade do Brasil. E a Universidade do Estado do Rio de Janeiro era o EGS, Universidade do Estado da Guanabara. E eu me formei pela Universidade do Estado da Guanabara. Então, eu já estava como professora de Ciências Naturais e Biologia. Né? Acumulava 2 matrículas. Professora no Estado. Do Estado. Então, uma matrícula era no Fundamental hoje, né? E a outra era no ensino médio, porque era de Biologia. E aí você foi procurar o Brizola? Aí eu fui procurar, não. Soube porque eu já era chamada professora maluquinha. Professora maluquinha era aquela que fazia tudo que os outros não faziam. Ou seja, levar o laboratório nas costas, sair com alunos de escola privada junto com escola pública para as florestas, essas coisas. Bom, e nesse momento eu tinha já uma discussão, já estávamos em grupos do sindicato que discutíamos ali a educação. E soube da educação que o Darcy e o Brizola estavam colocando assim que o Brizola chegou do exílio. Então, eu fui procurar o grupo e comecei a assistir às reuniões no PDT. Foi assim que eu comecei. Vamos assistir às reuniões. Ali na 7 de setembro. Na 7 de setembro. E comecei a assistir. Aí você está falando no comecinho. Aí eu quero, só para a gente ter um time para quem está atual, porque muita juventude vê, e aí a gente diz, esse pessoal só é saudosista, a gente é saudosista porque a gente tem orgulho da nossa origem, né? Mas só para dar uma atualizada, eu estava te perguntando se essa questão do CIEP, porque o CIEP, para quem está nos vendo e está ouvindo pela primeira vez, é uma escola generosa, uma escola grande, bonita, de tempo integral. As crianças ficavam o dia todo na escola, com 5 refeições diárias, com assistência oftalmológica, com dentista, com médico, alguns deles com piscinas olímpicas, lá em São Gonçalo tinha, na Baixada tinha alguns que tinha, na Zona Oeste também. Então, o que eu estava perguntando à professora Maria Amélia, ela está contando o histórico para chegar aqui, mas para pegar nisso, depois a gente vai e volta, qual a tua dificuldade maior, um grupo, né, que você ajudou, para a implantação do CIEP? Onde você sentiu mais resistência para a implantação do Programa Especial de Educação? A implantação mesmo? Olha, a maior dificuldade sempre foi para nós o interior do Estado. Por quê? Porque, primeiro, muitas crianças vinham de muito longe. Então, a escola de tempo integral, muitos chegavam a cavalo, andavam muito para chegar às escolas, não é? Então, muitas das vezes, a gente pensa que é na Baixada Fluminense, não é. E outra coisa... Por causa do acesso, né, para chegar na escola. Não só o acesso, como as crianças que chegavam à escola traziam muitos problemas. Na época, né, porque hoje o interior do Estado mudou bastante, está mais cosmopolita. Mas a dificuldade era muito, muito grande em relação às próprias crianças, não só vindo de longe, como traziam problemas sociais graves, problemas de saúde graves, enfim, eram totalmente desassistidas no sentido de saúde mesmo, de educação primária. Olha, as famílias eram muito desassistidas. E muito pobres, muita carência. Olha a importância do que a professora Maria Amélia está fazendo, que as pessoas, às vezes, olham para a escola e imaginam ali só uma professora e o aluno e acabou, e não é assim. Em muitas localidades aqui no Rio, ainda hoje é assim, Maria Amélia, a escola é o único espaço de lazer. A escola é o único espaço onde pode ter um médico. A escola é o único espaço onde a criança pode ter alguém para lhe dar assistência. O professor acaba sendo um pouco psicólogo também, porque ele dá assistência pessoal, ele conversa. A escola é um lugar que a gente tem uma criança ter uma refeição com proteína. A gente cansou de ver isso, né, Maria? A escola, as crianças iam para a escola basicamente para comer.
E eu, quando acusava o Brizola de fazer do CIEP uma pensão, eu respondia: se fosse só pensão, já valia a pena, porque nós estamos dando proteína para a criança raciocinar. Mas isso era uma agressão para com o projeto, era uma agressão para as ideias do Brizola. Mas essa elite ordinária, canalha, tem essa visão. A visão de que a escola boa, com boa alimentação, com boa confiança, é só para rico. E é isso que a professora Maria Amélia está falando, a dificuldade de levar ela aonde as crianças tinham dificuldade de acesso, tinham as dificuldades sociais, tinha carência familiar, tinha até a falta de vontade de viver. Porque é tudo muito difícil, no interior é tudo muito difícil. Vocês que estão me vendo no Brasil, todos sabem disso. Mas aqui, Maria Amélia, eu estou fazendo um pouco essa questão do tempo para a gente sempre atualizar, porque como eu, bem mais velho, nós somos saudosistas, né? Nós sempre estamos lembrando de onde nós viemos. Agora, a Maria Amélia está organizando esse movimento de educação, o movimento trabalhista de educação. E por que nós temos essa preocupação? Principalmente porque isso é a causa libertadora de um povo. Já falava o professor Darcy Pinheiro, repetia sempre o Leonel Brizola. Só a educação transforma, só a educação liberta. Por isso, eu achei importante, nós estamos fazendo, Maria Amélia, não sei se você assistiu alguma, todo sábado, às 10 da manhã, eu faço um movimento com o presidente, às vezes com 2, semana que vem eu vou terminar com 3, quero fazer uma roda, cada semana eu vou tentando fazer uma coisa diferente para não ficar muito pesado. Então, ela agora está organizando esse movimento, mais uma vez, já existia esse movimento trabalhista sobre a educação. Como é que está isso? Como é que está andando? O que você destacaria para a gente, que está muita gente do Brasil todo mandando zap aqui para mim, perguntando isso. Como é que está o movimento de educação no Brasil? Depois a gente volta para a história. Olha só, o movimento de educação está bombando, né? Porque nós fazemos questão de trabalharmos unidos, fazermos um trabalho coletivo e mais, ouvirmos muito uns aos outros. E a maioria de todos são professores de sala, de aula, são professores que conhecem o chão da escola. Essa é a questão mais importante. Na minha vida inteira, eu me bati porque só burocratas fazem políticas para a educação. Os professores, os pais, os próprios alunos devem participar desse contexto que lhes é próprio, ou seja, tratar das questões que são inerentes à sua própria vida e à sua vida enquanto estudantes, não é? E enquanto professores. Então, o que nos norteia nesse momento, no movimento de educação, é estarmos junto aos nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes dos nossos partidos estaduais, regionais, no sentido de mudarmos a direção pela qual a educação tem sido norteada. Isso tem sido, a meu ver, e pelos meus estudos, inclusive acadêmicos, tem sido o grande diferencial. Por quê? Porque alguém técnico, burocrata apenas, ele deixa de fora problemas que podem ser resolvidos, se tratados e se conhecidos pelos políticos. É importante porque são problemas sanáveis, mas que não são vistos. E a gente tem que lembrar que a maioria de nós somos mulheres. E a mulher, agora é que está conseguindo... Elas são os professores. Professorado, eu acho que deve ser 80% ou 90% de mulher, não é? De mulheres. Então, agora é que a professora, a mulher, vem tomando seu protagonismo. Então, eu mesmo ouvi muitas das vezes de alguns secretários: vocês não precisam de salário, vocês têm marido. É ridículo, né? Ridículo. Né? E isso está ainda no pensamento de muitos dos nossos políticos. A professora é mulher, não precisa. Hoje nós somos
Deixa eu só te fazer uma partezinha. Não, não, tá ótimo. É só para a gente interagir. Aqui, eu estou recebendo, só para você saber, vários zaps na página aqui. Edson Batista, parabéns, Lu, professor Maria Amélia, tá ótima. Tânia Feijó, lá do Rio Grande. Bom dia, minha querida amiga Maria Amélia, presidente do Ação da Mulher Trabalhista do Rio Grande presente. A Carmen, minha irmã, mandando um bom dia para você, com a colega, e diz assim: trabalhei como coordenadora de saúde do CIEP, um dos marcos da minha carreira profissional. A Carmen, para quem não sabe, é a parte inteligente da família, né? Minha irmã. Foi minha colega da universidade. De você. A Valéria Souza, dando um abraço. Solange Teodoro, Movimento Cultural de São Paulo, te mandando um abraço. Caio Arantes, lá de Brasília, te mandando um abraço. Felipe Júnior, aqui é o Felipe, desculpe, aqui é o Felipe Reite, prefeito de Capão, Bonito do Sul. Capão, Bonito do Sul, Rio Grande do Sul. Sou o mais jovem prefeito do PDT e está assistindo você e mandando um abraço. Leonardo Zampiati, nosso companheiro de Brasília. Pamela, lá de Brasília. Sebastião Almeida, foi prefeito de Guarulhos, está mandando um abraço para você. Valesca, lá do Rio Grande do Sul. Léo Brito, de Brasília. Jesus, está bombando, Maria Amélia, o teu Ibope, ó, tá subindo. Agora, deixa eu te provocar. Eu te disse, mas você vai ter uma surpresa agora depois. A gente volta. Assim é legal, porque a gente fica uma coisa mais leve, senão fica uma coisa muito pesada. Eu vou pedir para a produção, e você vai comentar, botar uma fala do professor Darcy Ribeiro. Eu separei uma fala do professor Darcy Ribeiro, e eu não sei se vocês estão atentos, porque eu não estou vendo nada, eu estou de casa na minha casa, você na tua casa. A hora que vocês quiserem, só dá um toque, entra com o Darcy para a gente ver a palavra do Darcy sobre educação. Dá para vocês colocarem já? Como é que está aí? Eu não sei, porque eu não entendo muito essa parte de produção. Vai entrar, vai entrar. Ah, conheço então, essa. Bota o som. Ele vai botar só um pouquinho. É que tecnologia é fogo, né? Ai, desliga aí. Pai, desliga. Eu não estou ouvindo o som. Ai, desliga. Você ouviu o som, Maria Amélia? Eu não consegui ouvir o som. Não ouvi som nenhum. Eu também não. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai tentar voltar. É porque é técnica, né, filha? Sabe como é que é? A gente está improvisando, é tudo à distância, então o pessoal está num lugar, a gente está no outro, não é fácil. Mas você estava falando do papel, né, do professorado e da organização do nosso movimento de educação. Isso. Que a dificuldade que você tem, do machismo que existe, né? Porque esse machismo começa nessa palavra que você falou, né? Diz assim: a mulher tem marido, então para que quer ser salário? Né? Basicamente, aqui estou resumindo. Mas no Brasil todo você está encontrando ambiente para organizar o movimento, você se encontra professores a fim de ajudar a gente na criação desse movimento? Olha, Lupe, eles estão chegando aos poucos, porque observamos que os professores eles estão, né, ainda sem nenhuma perspectiva. Os professores, as professoras e os professores estão se sentindo muito desamparados pelas políticas, pelos governos. Então, mas nós observamos que o trabalho que alguns presidentes envolvidos, e nós estamos escolhendo a dedo, né? Aqueles que realmente querem se envolver com o trabalho. Então, nós estamos sentindo que eles estão trazendo no dia a dia, cada vez mais, professores de sala de aula. Então, eles estão, aos poucos, se aproximando de nós.
eu tenho certeza que esse programa de hoje vai trazer para nós algumas recompensas nesse sentido. Olha aqui, para puxar isso que você está falando, Maria Amélia, olha a importância que a gente dá para a organização desses movimentos. O movimento de educação levou muitos anos, vamos falar a verdade, um pouco secundário, sem grandes importâncias. A gente acabou, por falha mais nossa do que qualquer um, não dando o incentivo necessário para ele se organizar. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos de um ano que a professora Maria Amélia começou a organizar isso. E ela é muito organizada, ela preparou o estatuto, ela preparou o programa, ela preparou tese. Eu tenho uma maçaroca desse tamanho assim de documentos que ela manda. E não é só dela, ela discute, ela conversa com todo mundo. Ela lá no Rio Grande do Sul, o movimento de educação é muito bom, já tive com os professores lá mais de uma vez. Então, o que a gente quer com esse movimento de educação? Primeiro, é o compromisso do PDT em fazer que essa escola de tempo integral, essa escola seja uma espécie de obrigatoriedade de todos os prefeitos do PDT. Se cada prefeito do PDT, pelo menos fizer uma, ele já está dando um exemplo de como deve ser a escola de qualidade que nós queremos, com as crianças 8 horas dentro da escola, com professores em tempo integral bem remunerados, que não há professor que consiga exercer a sua profissão com dignidade se não tiver boa remuneração. Porque as pessoas acham que o professor só aquela aula que ele está dando ali, não é, ele tem que preparar, ele tem que corrigir prova, ele é um ser que se dedica, a vida dele passa a ser educação. Então, para nós, o movimento de educação é como se fosse a nossa alma. O corpo não vive sem alma. Então, o PDT tem na educação a sua alma, a sua vontade de viver, a sua natureza. Então, para a gente, é fundamental que a gente organize um movimento de educação forte para que em cada estado esse movimento de educação cobre os nossos prefeitos, quando a gente tem chance de ser executivo, essa escola generosa que o professor Darcy Ribeiro, que Leonel Brizola imaginaram, pensaram e fizeram para as crianças, principalmente mais pobres da periferia. Uma escola que fosse a continuidade da sua casa. Às vezes, para ser sincero, Maria Amélia, muitas das vezes melhor do que a sua casa. A comida é melhor do que a casa, os espaços físicos é melhor, a biblioteca, as quadras polivalentes, né, as recreações. Então, Maria Amélia, eu estou falando isso para dar um incentivo e agradecer o que vocês estão fazendo. Ninguém é remunerado aqui. Ao contrário, vocês estão dando tempo de vocês a uma causa. Então, isso mostra o sacerdócio. Né? Não sei se vocês ficam ofendidos quando eu falar disso, mas é um pouco o que eu penso, o sacerdócio que é o profissional de educação. Por isso, eu tenho muita honra de ver a dedicação, o carinho, o amor que vocês têm com a educação da nossa gente, com a educação do nosso povo. Por isso é importantíssimo, Maria Amélia, que a gente organize esse movimento em cada estado, engaje esses professores, faça a população entender da preocupação com a educação, porque às vezes as pessoas estão preocupadas, e é natural, é legítimo, com asfalto na rua, claro, precisa ter, com saneamento é ótimo, queremos, com a iluminação, claro, com a praça, é claro, mas a educação é a única que liga a ponte verdadeira da humanidade, que sai da ignorância e vai para o saber, que sai da ignorância e vai para a inteligência. Então, é muito importante a gente falar do movimento de educação com uma pessoa com as qualificações que você tem. A professora Maria Amélia é mestre, não é qualquer uma, não. Não estou falando com você, não estou falando com o Lupe da vida, não. Estou falando com uma pessoa que tem um currículo, se ela começar a falar aqui, vai ficar 10 programas da gente e não vai terminar. Eu sei disso, e ela sabe que eu sei disso, que é minha amiga há muitos anos. Então, é importantíssimo isso, de a gente fazer, transformar o que você está fazendo, o movimento de educação, num instrumento verdadeiro de transformação dos prefeitos que tem, dos governadores que tem que entender que, ao vir para o PDT, estão fazendo uma opção de vida. E a opção de vida sem educação é a opção de morte. A única opção de vida libertária é com a educação. Desculpe te interromper, meu amor, mas é para tentar ajudar. Olha só, você me traz uma lembrança que eu vi agora, me mandaram do Rio Grande do Sul, uma experiência, porque nós podemos fazer escola de tempo integral sem o prédio. Claro. O prédio nada mais é do que a possibilidade de se fazer uma educação integral. Eu, inclusive, escrevi um texto que está acompanhado neste
documento que vai servir de sugestões aos nossos candidatos, com a nossa proposta, a proposta do Darcy Ribeiro, mostrando, a proposta de Leonel Brizola, mostrando o que é uma educação integral, né? No sentido de uma educação integral, é aquela que dá luz, que dá vez e voz aos alunos e à comunidade. É importante isso. É importante que a gente entenda que a escola, e aí eu tomo emprestado Rubem Alves, um grande educador nosso, que já falecido, mas que falava da escola de asas e a escola gaiola. O que nós queremos? Uma escola de asas que faça a criança voar, que faça com que o pensamento voe, que o professor dê a eles condições de voar. E a escola que voa precisa de ferramentas. Quais são as ferramentas? Os conteúdos sistematizados das ciências, de todas as ciências, não só português e matemática, que são linguagens das ciências. Traz uma lembrança. Pode falar, estou ouvindo. O que nós queremos é justamente que a escola dê, além de ferramentas, que é aquilo que os burocratas apenas colocam nos programas, que a escola possa dar asas através de brinquedos, brincadeiras, jogos, que era interage, ele é que interage com a criança, que interage com o mundo cotidiano, com o dia a dia. E era o que os CIEPs davam às crianças. Eu vi muitas crianças como formadores, porque eu andei em todos os CIEPs, todos os 500 eu conheço por dentro. Vi na hora da saída muitas crianças se agarrando às grades e chorando porque não queriam ir embora. Qual é a escola que dá artes, que tem um animador cultural da comunidade, que conhece as artes e o vocabulário da comunidade para interagir com todos os professores, levando aquele conhecimento? A coisa que mais me emocionou, por exemplo, é um professor se sentar diariamente com os outros, inclusive professor de educação física, de artes e tudo mais, e dizer: a programação da minha turma para esta semana é esta. Então, vamos trabalhar adição. Então, o professor de artes, de educação física, quando pegava aquela turma na quadra, ele trabalhava com o corpo da criança, mostrando o que era adição. Quem aprende é o corpo. Olha que coisa linda que você está falando, querida Maria. Isso é lindo, isso é profundo, isso é fecundo, querida. Lupe, quem aprende é o corpo humano. E trabalhar com o corpo humano é uma arte. É verdade. E é preciso que nós, professores, também sejamos formados para além daqueles conteúdos, ferramentas. Não nos bastam as ferramentas, é preciso que haja brincadeira, arte, trabalho com criatividade e expor esses talentos dessas crianças, que são muitos. São muitos talentos. Deixa eu te pedir uma gentileza. Parece que vamos conseguir agora ouvir a voz do professor Darcy Ribeiro, que a gente viu a imagem e não viu a voz. Vê que vocês aí vão receber um zap dizendo que está ok. Então, me bota o professor Darcy Ribeiro. O CIEP é minha grande alegria e é também o meu orgulho. O CIEP atende a 600 crianças o dia inteiro durante o dia e atende mais 400 jovens à noite. É a escola que o Brasil precisa. Se
CIEP já para todas as crianças, não haveria criança abandonada. Uma criança abandonada é uma criança desciepada. Tendo CIEP para passar o dia inteiro, não só ela se informa, ela entra na situação letrada, mas ela não passa a ser vítima de assassino. Então, multiplicar o CIEP é o que o Brasil tem que fazer. O dia que o Brasil toma juízo, vai pegar esse modelo que o Brizola criou e multiplicar pelo Brasil lá fora, dando a toda criança, sobretudo da cidade, das áreas metropolitanas, uma escola de dia completo. Escola de turnos, é preciso saber, escola de turnos é uma invenção ou uma perversão brasileira. No mundo não há isso. No mundo inteiro só há CIEP. A criança vai para a escola de manhã, passa lá o dia inteiro, lá almoça, lá faz seus exercícios e volta para casa de tarde, depois de tomar o seu banho. Essa é a escola do mundo civilizado. Essa é a escola que nós estamos criando no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda, professor. Perfeito, que saudade. Quantas vezes, olha, Dupe, quantas vezes Darcy Ribeiro, com 1/3 dos 2 pulmões, que ele já não tinha mais um, né? 1/3 dos 2 pulmões, na secretaria, subindo as escadas até o gabinete dele, no 6º andar, e eu, muitas das vezes, peguei pelo braço dele para ajudá-lo. E ele não queria ajuda, né? Sem 1/3 dos pulmões, subindo as escadas, porque o elevador estava escangalhado. E ele lá. Um exemplo, isso que você está falando é muito profundo. Eu me lembro, eu estava com o Brizola na casa dele, e eu me lembro quando o Darcy Ribeiro fugiu do hospital. Né? O Darcy tinha 1/3 dos pulmões, que metade eu já tinha operado de câncer, tirado um, e tinha 1/3 de um pulmão. Quer dizer, era uma dificuldade, era um guerreiro. E ligam para a casa do Brizola e falam assim: governador Brizola, nos ajude, Darcy fugiu do hospital. O Brizola, mas meu Deus, como esse Darcy foge até do hospital? Mas ele não era um homem que gostava de prisão. O hospital podia ser um presídio, era um presídio. Então, a gente, depois de um tempo, Darcy foi para casa e tal, encontramos, e ele falou: eu vou morrer. E ele falava rápido, né? Eu vou morrer, mas eu vou morrer em casa. O hospital é muito feio, tá todo mundo com cara feia, tudo é feio ali. Eu quero morrer em casa, eu quero morrer. Viveu mais 10 anos, foi depois senador, era secretário do governo Brizola. Então, isso aí que a gente viu, querida Maria Amélia, é o que serve de exemplo para a gente, para a nossa vida. É alguém que tinha vontade de servir, era alguém que tinha vontade de fazer da educação um instrumento libertador, alguém que viveu 10 anos com índios, não é 10 dias, não viveu, não era passear, dar uma olhada, escrever alguma coisa e ir embora, não. Darcy viveu 10 anos com os índios, querendo criar e conhecer a civilização brasileira, por isso escreveu um livro sobre. Darcy era um homem que era um amante do povo brasileiro e da educação. Então, isso que você está falando, querida amiga, dele subir os 6 andares, isso é exemplo para nós. Quando a gente olha esse estadista, esse, para mim, é o maior educador da história do Brasil. Cada um tem o direito de escolher quem quiser. O Darcy era o meu maior, né? Porque era um gênio, e um gênio da generosidade. Você viu ele falando aí da escola, a rapidez, ele falava muito rápido, né? A gente, para acompanhar o raciocínio dele, era uma desgraça. Nem a palavra acompanhava o raciocínio dele de tão rápido que ele era. Por isso que é bonito servir a educação, não é, querida Maria Amélia? Olha, é uma saudade, né? É pena que muitos não o conheceram, mas a dupla Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro, eu garanto que nós não estaríamos hoje na situação que nós estamos. Porque se os CIEPs, se maldosos, eu chamo de maldosos, que terminaram com os CIEPs e terminaram de uma forma drástica, de um dia para o outro, tirando aquilo que era mais grato às famílias. Como é que alguém ia deixar? Destruíram, querida Maria Amélia. A gente cansou de filmar CIEP servindo de lugar para porco, de lugar para lixo. Você lembra disso? Era chocante, era chocante. As piscinas olímpicas, porque muitos não sabem que, além do professor de educação física, nós tínhamos os professores de educação física preparados para formar atletas olímpicos. Então,
para cada 5 CIEPs, tinha um CIEP nas redondezas que tinha uma piscina olímpica e que tinha material para ginástica olímpica, para todos os jogos, que a criança da camada popular também pudesse ter acesso a que esses talentos desabrochassem. Deixa eu só te pegar isso que você está dizendo, querido. Anulado. É verdade. Eu quero pegar esse exemplo que ela está dando, que ela viveu mais do que qualquer um de nós isso. Eu estava lembrando, querida amiga, que uma vez, 2 vezes aconteceu isso comigo. Eu fui num helicóptero, você sabe que o Brizola amava andar de helicóptero, eu tinha pavor. Está aí o comandante Maia, que é quem pilotava helicóptero, virou um brizolista também. E ele escolhia os locais para fazer o CIEP de uma forma que só o Brizola escolhia. O sobrevoava a área. Uma vez nós estávamos sobrevoando aquela região do Noroeste Fluminense, Miracema, Santo Antônio de Padre. E o único espaço que tinha ali para fazer o CIEP era no morro, que tinha um platô no morro, uma parte plana no morro. E o Darcy do lado, eu atrás, eu só escutando, né, o que eu podia fazer ali com tanta inteligência, era só escutar para ver se aprendia alguma coisa. E ele sobrevoando, mandando, Maia, vai mais baixo. Maia está aí, a testemunha disso. E ele viu aquele platô, vamos fazer aqui, Darcy, aqui, pousa, parou no campo, a garotada jogava a bola lá, e os garotos olharam, Brizola, naquele negócio, o Brizola é muito popular, o senhor não vai tirar o campo da gente não, né, Brizola? Não, meu filho, vamos fazer um campo mais bonito. E quando acabou aquilo ali, o Brizola anotou, ele era engenheiro, ele gostava de anotar, desenhou, e fomos para o palácio, ele ficou lá e tal. Passou uns dias, ele resolveu fazer aquele CIEP. Aí o professor Cibilis Viana, que morreu há pouco, ele morava no andar depois do apartamento do Brizola, 2 andares, ele desceu, eu estava lá, e ele falou assim, governador, esse CIEP lá, ali é muito alto, ali, as subidas laterais era assim, um platô, né? E as subidas laterais, as casas ficam abaixo do nível da rua, porque era uma subida, então a subida aqui e as casas estavam assim, eram abaixo. Como é que o senhor vai fazer? Ali não tem água, não tem saneamento, não tem luz, não tem asfalto. Aí o Brizola olhou para ele assim, olha, assim, vamos fazer o CIEP e depois a gente faz o bairro. Olha só o que era o Brizola. Vamos fazer o CIEP e depois a gente faz o bairro. E fez tudo. Ligação de água, ligação de esgoto, iluminação, escadaria, e fez todo aquele acesso ao CIEP. E as crianças, quando viram a obra ficando pronta, disseram, governador, em nosso campo, ele fez uma quadra polivalente enorme lá em cima. Então as crianças passavam a ter uma escola, biblioteca, que na biblioteca, naquela época, não tinha telão, né? Era aquelas televisões enormes para ver filme, tinha as fitas, essas coisas todas, e uma quadra polivalente coberta. As crianças podiam usar o futebol de salão, handebol, vôlei, nos fins de semana. Você sabe que a gente tinha essa integração. Os pais comunitários, junto com a direção da escola, faziam os sábados e domingos o CIEP, uma espécie de espaço da cultura das crianças. Fazia festa junina, fazia apresentação de show, integrava isso que você está falando, integrava com a sociedade, integrava com todo mundo. Olha, o Lupe, eu vou te contar uma coisa que eu não contei para você. Você sabe que eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Coimbra. E na Universidade de Coimbra, eu encontrei várias vezes com o doutor Mário Soares. A primeira coisa, ao encontrá-lo, ele perguntou logo, como vai o Brizola? Como vai o Brizola? E começou a relatar a fase da construção do próprio PDT lá na nossa Carta de Lisboa. Ele estava presente e ele queria saber como estavam os CIEPs, porque em Portugal, depois da Revolução dos Cravos, a escola passou a ser de tempo e horário de educação integral. E está lá até hoje, porque meus netos estudam numa escola de tempo integral em Portugal. Então, é isso sim, é a escola de qualquer país democrático, qualquer país que dê a aventura
de ser um cidadão ativo a qualquer pessoa, não é? Então, é fundamental que se eduque nossas crianças da mesma forma. Olha, digo mais, os CIEPs educavam melhor do que uma escola privada. Certamente, conheço algumas, ou muitas. Então, muitas das coisas que acontecem... Amélia, só para te aparteando, já sendo mal educado, mas querendo ajudar, o que você está falando tem uma importância fundamental, que é o seguinte: oportunidade igual para todo mundo. Isso é o segredo da sociedade moderna. Por que que o filho da elite tem que estudar numa escola boa, bonita, com ar-condicionado, com professores bem remunerados, bem situada, com todo um preparo daquela escola para ser aprazível, né? Para ser prazeroso para a criança estar, e a escola, como você falou, né? do pobre tem que ser a gaiola, se a gente quer ver ele livre. Né? Então, é fundamental. A gente, às vezes, muita gente pode estar nos assistindo chato, esses caras falam do Brizola já morreu há 16 anos, o Darcy já morreu há 20 anos. Amigos e amigas que nos dão esse privilégio, quem não cultua a sua origem, quem não cultua os seus líderes, no mínimo é porque tem vergonha deles. Nós temos honra e orgulho da nossa origem. Nós temos honra e orgulho de ter convivido com o Darcy, de ter convivido com o Leonel Brizola. E é isso que nos alimenta aqui, Maria Amélia. É isso que você aí continua jovem, continua bonita no espírito. O jovem que eu estou falando é o que mais importa na vida, meu amor. O jovem não é a idade física que dá, é a cabeça, a mente jovem, a vontade de contribuir, de ser útil para a sociedade, de preparar os novos filhos dessa pátria imensa chamada Brasil. Então, nós já estamos chegando aqui na nossa reta final, Maria Amélia, e você não sabe como foi prazeroso para mim ver o teu depoimento, ver a tua história, falar de educação, e agora eu queria que você faça o que quisesse, para não interromper mais, que estou ficando chato pra caramba. Não, eu só queria dizer exatamente isso. É a qualificação que a gente costuma dar. Meu filho estuda numa boa escola. O que é uma boa escola? Tem uma boa educação. O que é uma boa educação? Né? É a educação que dá condições dele ter, no futuro, uma profissão? Só isso? Ou é uma educação que eduque para a vida? Que ensine a criança, que ensine ao adolescente a estar preparado para as circunstâncias. Nós mesmos estamos passando por uma pandemia e por uma situação política nesse país da mais incrível, jamais vivida. Eu pergunto, como estamos preparados para esta situação? Não estamos. Agora, se nós tivermos uma educação que nos dê possibilidade de estarmos enfrentando desafios, é a coisa mais importante. Essa é a boa educação. Essa é a educação que dá condições para que nosso país cresça, para que nosso país seja efetivamente um país de futuro. E esse futuro está na mão das nossas crianças, dos nossos jovens, porque nós estamos aqui já passando. Mas ainda vai demorar. Eles estão dando esteio. E o que nós estamos fazendo? É isso, Lupe, que o nosso movimento de educação está fazendo, pensando o presente e o futuro. Estamos agora já preparamos um documento, que esperamos o teu texto, um documento já preparei, estou mandando hoje. Já preparei. Ótimo, que vai dar sugestões para os nossos candidatos à prefeitura, vereadores e prefeitos, e estaremos preparando alguma questão que mova as possibilidades de enfrentamento de um novo ano letivo que não poderá se dar este ano, Lupe. As nossas crianças e adolescentes
queremos até o compromisso de nossos deputados e senadores. Nós não podemos ter de volta as nossas crianças agora. Agora, temos a capacidade de estarmos montando. Enquanto não tiver vacina, Maria Amélia, enquanto não tiver vacina, é risco. E nós não podemos acabar com a geração futura do Brasil. E muito menos acabar com a antiga, né? Então, o primor do nosso trabalho hoje vai ser estarmos pensando no pós-pandemia, porque podemos fazer 2 anos em um, se pensarmos o que é uma escola gaiola e o que é uma escola asa. A escola asa faz com que as crianças avancem nas ferramentas e nos brinquedos, nas ferramentas e nos jogos. Aí está a tecnologia que pode estar ajudando. Hoje mesmo recebi do Rio Grande do Sul 2 professoras, uma do Rio de Janeiro, outra de Santa Maria, trabalhando em conjunto para ver qual é o dialeto do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, lá na fronteira, com o Rio de Janeiro. Região missioneira. Isso, com o Rio de Janeiro. Quais são as palavras? Crianças de 2º ano. Então, recentemente alfabetizadas. Qual o sentido das palavras lá e das palavras aqui? Vamos escrever. Olha aí, podemos fazer 2 anos em um. E nós estamos, o Movimento de Educação Trabalhista do PDT está preparando este documento. Mais um. E mais. Por isso é que nós estamos num abraço muito fraterno. Coletivamente. Estamos trabalhando coletivamente de norte a sul. Embora não tenhamos nossos representantes já em cada estado, nós temos hoje uma representação maravilhosa no sul e maravilhosa no Amazonas e no Amapá, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, Brasília. Brasília tem um grupo maravilhoso. Nós estamos convocando a quem nos está assistindo agora, quem nos vê nesse momento em todo o Brasil, para ajudar no seu estado, para ajudar a organizar. Com certeza. Trazer os professores. Não queremos burocratas, queremos professores de chão da escola. De chão da escola. Mulheres e homens que sabem fazer e que são esquecidos na hora em que se programa currículos e que se programa projetos maravilhosos que ficam no papel. Porque quando o professor fecha a sua porta, é ele que manda. Muito bem, Maria Amélia, adorei, amei fazer esse meu café com Lupe com você. Você é um ser humano grandioso, você eleva, faz a gente crescer na vida, né? É uma pessoa muito agradável. Não é porque é minha amiga, não, é porque ela é competente pra caramba também, né? Preparada. E eu quero avisar que semana que vem, sábado que vem, eu vou mudar o formato. Vamos fazer uma roda, uma roda girando aqui, com mais 3 movimentos ao mesmo tempo. Cada sábado eu estou inovando. Agora eu botei um filme, agora semana que vem vai ser o movimento sindical, o movimento dos aposentados e o movimento comunitário. Nós vamos botar 3. O sindical, que é quem trabalha hoje, junto com os aposentados, que é quem trabalhou ontem, e o comunitário, que é quem mexe, quem está na periferia. Nós vamos fazer uma roda aí, que não vai ser roda de samba, mas tudo acaba em samba, né? Vai acabar no samba também. Mas eu queria agradecer a cada uma, são dezenas, centenas, milhares de pessoas no Brasil todo. Agradecer a você, Maria Amélia, a tua paciência em me aturar. Desculpe aí algum mau jeito, alguma grosseria minha, e quero terminar fazendo aquilo que eu gosto, cantando. Me ajuda aqui. Brava gente, sim, brasileira, longe vá, temos servido ou ficar a pátria livre, ou morrer
pelo pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Viva os professores, viva os alunos, viva o povo brasileiro. Sábado que vem estamos juntos. O nosso movimento, movimento. Sem o movimento de educação, ela fica parada. Vamos andando o movimento. Obrigado, Maria Amélia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Outro. Tchau.